Em pé, por favor. Fala minha alma, Cristo, fala-lhe com amor, segrega não ternura, eu sou teu Salvador. Faze-me bem disposto para te obedecer, sempre louvar teu nome e dedicar-te o ser. Faze-me ouvir bem manso, em suave amor morar. Cruz verti meu sangue para te libertar. Ame cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Fala aos teus filhos sempre, dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação. Faze-os consagrados, prontos a trabalhar para do reino eterno a vinda abreviar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave a murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Como na antiguidade mostravas teu querer, revela-me hoje e sempre qual seja meu dever. A ti somente eu quero louvores entoar, teu nome eternamente engrandecer e honrar. Faze-me ouvir bem manso, bem suave a murmurar. Na cruz verti meu sangue para te libertar. Fala-me cada dia, fala com terno amor, segreda-me ao ouvido, tu tens um Salvador. Oremos. Santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, a Ti por este dia tão abençoado, pela liberdade religiosa, por poder estar na Tua casa de oração mais uma vez, Senhor. Abençoe este culto, abençoe também o pastor Alci, que trará a palavra, que irá partir o pão da vida, Senhor. Esteja conosco, nos dê inspiração e perdoe os nossos pecados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite novamente, boa noite a você que está acompanhando pela internet. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E antes do pastor Alci nos dirigir a mensagem, teremos uma mensagem cantada
pela Natália, que é de Aldeia da Serra. Seja muito bem-vinda também, que Deus abençoe. Mesmo quando a gente não ouve, nós estamos distantes
Quero cumprimentar a todos os presentes a esta reunião, a este culto, também aos internautas. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que estará me assistindo, é a minha esposa. Estava com problema de saúde, não pôde estar aqui, mas me disse: olha, eu vou te assistir pela internet. E ontem eu pregava lá na igreja de Jaraguá. O irmão chegou ao meu lado e disse: pastor, no domingo, dia 22 do mês passado, eu assisti o senhor pregando lá na Vila Matilde. E eu disse para ele: amanhã eu vou pregar de novo. Pastor Jonas, sempre na sexta-feira, ele me diz: pastor, eu estou precisando de um pregador, eu não posso. E aí eu tenho que atendê-lo. Eu já mandava, ele obedecia, agora inverteu, ele manda e eu obedeço. O meu tema hoje, eu quero que vocês pensem um pouco sobre ele. Para onde estou indo? Para onde você está indo? Você já pensou no que nos reserva o futuro? Você sabe para onde está indo? Minha esposa ganhou uma blusa de uma filha e não era o tamanho dela, e ela foi à internet e localizou as lojas, uma das lojas que vendia esta blusa. E ali dizia que no shopping Ibirapuera e no shopping Eldorado tinha uma dessas lojas. Eu disse: então nós vamos no Ibirapuera, almoçamos lá, antes do almoço vamos procurar essa loja. Chegamos lá, a moça: não, aqui não tem essa loja, lá no setor de informações ali não tem. Eu disse: mas não é possível. Aí nós fomos ao restaurante, eu peguei o telefone, liguei para Shopping Eldorado: essa loja tem? Não tem. Mas está aqui na internet, mas não tem. Finalmente tinha uma loja no Itaim Bibi, não era tão longe. Eu estava no Shopping Ibirapuera, era para baixo da Santo Amaro. Eu já morei 2 vezes lá no Capão Redondo, eu conheço um pouco ali também. Mas chegou um ponto que eu não sabia. Fui a um posto de gasolina e perguntei a um frentista: você sabe onde é essa rua João Cachoeira? Sei. O senhor faz o contorno, atravessa Santo Amaro, no final é esta rua. Fui lá, não era. Eu pensei: o que eu faço? Mas uma moça disse: atrás do Hospital São Luís. E eu disse para alguém: você sabe onde é essa rua? O rapaz estava ali, era um porteiro. Não. E o Hospital São Luís, sei. É 2 ruas aí à frente. Fui lá. Aí eu vi uma pessoa chegando, bem vestido. Eu digo: vou perguntar para ele: o senhor sabe onde é essa rua aqui? O senhor segue essa aqui. No final é a rua que o senhor procura. Cheguei ali, era a rua. Como é difícil quando você quer ir a algum lugar e não sabe se está indo para lá. Eu queria visitar o ginásio, aliás, o Instituto Adventista Paranaense. Já faz uns 20 e poucos anos. E eu vim do Rio Grande do Sul, ia passar por lá, por Maringá, meu cunhado era o tesoureiro lá, e eu ia para Goiânia. Chegou a uma certa altura, cortando pelo interior do Paraná, comecei numa rodovia, eu acho que eu andei uns 50 quilômetros dos 2 lados. E eu não tinha uma indicação, eu queria tal de Represa da Areia, que era um ponto referencial que eu tinha. Mas não tinha uma viva alma para eu perguntar. Até que perto eu vi um carro parado, era uma família, eu digo: aqui eu posso parar. Eles estavam lanchando e eu perguntei: eu estou indo para Represa da Areia, por aqui? Diz ele: eu não sei, por isso que eu estou almoçando. Eu digo: o senhor está bem, eu nem lanche tenho, mas vou continuar. Finalmente eu consegui. Como é difícil quando a gente não sabe para onde está indo. 1990, assisti a Conferência Geral em Indianápolis. E um dia eu convidei a minha esposa, eu disse: olha, nós vamos hoje almoçar fora da cidade, tem um restaurante lá que faz uma comida brasileira, e depois que algum dia que a gente está fora do Brasil, você sabe, dá vontade de comer uma comida com o cheiro do Brasil. Eu digo: vamos lá, eu acho que nós vamos lá e voltamos. E eu fui.
Entrei, comemos. E bom, eu vim daqui, eu tenho que voltar. E na minha cabeça eu fiz tudo certinho. Mas eu comecei a olhar e disse para minha esposa, olha, os prédios estão se distanciando, as cidades, eu acho que nós estamos indo numa direção errada, eu estou indo ao contrário. E agora, no inglês, de nada, perguntar onde é que está o retorno, como é que eu faço para voltar? E não tinha ninguém. Vamos olhando, e eu ia andando, e eu não parei, eu ia tocando o carro, e eu indo, me distanciando do que eu queria. Finalmente eu disse, olha, eu vou fazer essa, se não for, nós vamos nos virar, não sei como, nós vamos, mas deu certo, e eu voltei. Mas voltei inseguro, ainda pensando, será que eu estou voltando para Indianápolis, ou estou ainda, Indianópolis, eu estou ainda indo embora? Que coisa boa, quando eu comecei a avistar os prédios, eu digo, agora eu estou chegando na cidade que eu queria. Eu fiquei pensando muito na minha vida e na sua vida. Nós já estamos avistando a Nova Jerusalém, mas nós estamos indo para lá ou estamos vindo para cá? Você sabe, com certeza você está esta noite aqui, porque você está indo para esta cidade. É bom pensar nisso aqui. Como é bom a gente pensar nisso. Em uma viagem de trem, o fiscal que picotava as passagens chegou onde estava sentado o doutor Albert Einstein para picotar a sua passagem. O grande cientista procurou o bilhete de viagem, olhou nos bolsos, procurou na pasta, e ele não achava esse bilhete. Então o fiscal olhou para ele e disse, todos sabemos que o senhor é o doutor Einstein. Eu tenho certeza que o senhor comprou a passagem. Não se preocupe, está tudo bem. E ele continuou no corredor, naquele vagão, foi adiante para picotar as demais passagens. E quando chegou lá perto do final, ele olhou para trás. E viu que o doutor Einstein estava ajoelhado, olhando embaixo do banco, ver se achava aquela passagem. E aquele fiscal, antes de ir para o vagão seguinte, ele voltou e disse gentilmente, doutor Einstein, por favor, não se preocupe, eu sei quem o senhor é. Einstein levantou a cabeça e disse, eu também sei quem eu sou, o que não sei é para onde estou indo. Como é que você está nesta noite? Você sabe para onde está indo? Apocalipse 3, verso 20. Tem um verso interessante aqui neste livro. Apocalipse 3, 20 diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Testemunhos Seletos, volume 1, página 243, tem um verso, um pensamento. E diz assim, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Há 43 anos eu comecei o meu ministério na igreja do Arruda, lá em Recife. E ali havia um moço, todos sabem, bem vestido, terno, gravata, que não é comum lá devido ao calor. E eu achava que aquele moço era adventista, e um dia eu disse, Gideão, eu estou precisando que você seja um líder aqui na igreja, me ajude. Esse eu não sou batizado. O que houve, Gideão? Não sou batizado. Fiquei 2 anos na igreja, e o Gideão não se batizou. Interessante, dentro da igreja, bem vestido, respeitava a igreja, mas não se decidia por ela. Como é que você está hoje? Você está bem, decidido pelo que você quer? Do livro O que é Salvação, página 9, o saudoso e falecido pastor Larondelli, um dos cérebros teológicos que essa igreja já teve,
ele escreveu o seguinte: a salvação é mais do que um conceito bíblico, é uma experiência de fé que redime nosso passado, enche de gozo o nosso presente e aguarda com esperança um futuro glorioso. Isso é salvação. Eu queria apresentar rapidamente alguns passos para a salvação. O primeiro passo para a salvação é crer em Jesus, e eu tenho certeza que vocês creem. Tem muitas pessoas que podem não acreditar em nada, a não ser um pseudo-ateu, ou que se diga ateu, mas pode perguntar, pode fazer uma enquete: você acredita em Jesus? Acredito. Você acredita em Deus? Acredito. E eu falei uma vez com alguém, eu disse: eu acredito à minha maneira. Primeiro passo, querem ver? Atos 16, 31. Vamos ver o que diz aqui. Primeiro passo para a salvação é crer em Jesus. Atos 16, 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu, e o que mais? E a tua casa. Crer em Jesus não é simplesmente dizer que Ele existe. Crer em Jesus é procurar cada dia conhecer mais a Deus e fazer a sua vontade. Mas nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Talvez você diga: eu tenho muitas coisas para acertar, os meus problemas são muito complicados. E uma vez dava um estudo para uma pessoa, e quando chegou o sábado, disse: o senhor agora já sabe tudo. Disse: mas pastor, é muito complicado. Eu posso assumir um compromisso com o senhor: quando eu me aposentar, eu vou guardar o sábado, mas quando estiver trabalhando, não posso. É muita coisa, a gente tem muito problema. Duas meninas começaram a discutir. É sim, disse uma. Não é, replicou a outra. Uma das meninas, pensando que podia acabar com a discussão, ela disse: é verdade, porque meu pai disse. A outra menina, sua coleguinha, não conhecia o pai dela e disse assim: mesmo assim não é. Com as mãos na cintura, a outra menina, numa posição quase de militar, ela disse: é sim, porque meu pai disse que é, então é, ainda que não fosse. Eu fiquei pensando, nós devíamos crer em Deus desta maneira e dizer: se Ele disse que é, então é. E não é o que eu penso. Quanta pessoa eu acho, não é o que eu acho. É o que assim diz o Senhor. E se Deus diz que é, é. Pode ter certeza. E vocês creem, e eu também, que isso é verdade. Transformando o suor em ouro, página 194, diz assim: o elo mais forte de qualquer relacionamento, a confiança. Crer, primeiro passo, crer em Jesus. O segundo passo para a salvação, arrepender-se. Atos 3, verso 19. Eu quero confirmar tudo com a Bíblia. Atos 3, 19. Olha o que diz aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E se eu perguntasse para os senhores: o que é arrependimento? O que é arrepender-se? É sentir tristeza por aquilo que se fez e a vontade de não fazer mais. Ainda mais, arrependimento significa mudar de opinião. A pessoa, depois do seu arrependimento, ela começa a ver as coisas como Deus vê. Um velho rabino pregava para os seus paroquianos, e ele costumava dizer: arrependam-se um dia antes de morrer. E o povo dizia: mas nós não sabemos quando vamos morrer, nós não sabemos qual vai ser o dia da nossa morte. Então ele concluía: arrependam-se hoje. E é isso mesmo. Quando a gente não tem a segurança,
nós precisamos fazer a coisa agora. Do livro A Alegria de Obedecer, página 16, arrependimento significa, olha que pensamento que esclarece praticamente tudo. Arrependimento significa sair da estrada errada da vida e passar para a certa com Jesus. Significa afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. O que é arrependimento? É sair da estrada errada, ir para a certa com Jesus. Um outro pensamento, meditação matinal de 1961, página 325. O evangelista do século passado, St. Jones, ele definiu o arrependimento como entristecer-se o bastante para abandonar o pecado. Arrependimento é deixar, é voltar, é sair, é fazer uma conversão. John Stott, um tremendo pregador, escritor cristão, ele disse assim: a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhado pelo arrependimento que rejeita o pecado. É interessante, eu aceito a Cristo, contrapartida eu abandono o pecado. John Mason, ele falou, o arrependimento começa na humilhação do coração e termina na reforma da vida. Arrependimento é mudança. E as pessoas mudam quando se comprometem. E esse é o grande problema da igreja hoje. É a pessoa se comprometer com ela. É o comprometimento. Quem é a igreja? A igreja sou eu. E se sou eu a igreja, eu tenho que ver a altura desta igreja. Eu sou a sombra projetada dela. Eu preciso viver a altura do nome desta igreja. Ambrósio, ele falou, verdadeiro arrependimento é parar de pecar. A palavra grega para arrependimento na Bíblia é metanoia. Ela significa mudar de ideia. Se eu estou fazendo alguma coisa, para com isso. Primeiro passo, crer em Jesus. Segundo passo, arrependimento. Terceiro passo, confessar os pecados. 1 João 1, 9. Vamos ver esse texto. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém pode pensar, por que preciso confessar os meus pecados a Deus se Ele sabe todas as coisas? Por que eu tenho que confessar? Deus já sabe. Mas essa é a minha parte nesse arrependimento e no confessar. E o que mais? A confissão é o reconhecimento do erro e a afirmação de que Deus, as nossas falhas são, eu diria, apagadas, perdoadas, e os pecados são apagados. O que é o confessar? É o reconhecimento que nós estamos errados e a submissão da nossa vontade à vontade de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 300, diz assim: é uma vergonha pecar, mas sempre uma honra confessar o pecado. Um anônimo disse assim: a confissão dos pecados não substitui o ato de abandoná-los. Se eu confesso, eu também os deixo. Existem 4 elementos que envolvem a confissão. O primeiro deles, sinceridade. Você está falando com Deus. Você deve abrir o seu coração, falar do que está dentro de você, tirar a angústia do coração, sentir Deus ao seu lado. Você tem que dizer aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você precisa, a tua necessidade. Primeiro elemento, sinceridade. Segundo, não justifique seus pecados. Deus sabe o que você fez e por quê. Não temos que arrumar desculpas para o erro. Eu trabalhei muito tempo com pessoas admitindo, demitindo, responsável pelo escritório.
E sempre que eu chamava alguém para conversar, quando ele começava com as justificativas, eu sabia que tinha problema atrás disso. Você começa a justificar o seu erro, você começa a acusar ou fazer uma transferência de responsabilidade, cuidado. Por que eu não assumo? Quem fez isso? Fui eu que fiz. Eu que assumo. Eu não tenho que fazer a transferência, fui eu mesmo. E quando eu estou fazendo a minha confissão a Deus, é comigo e com Deus. É uma tendência do ser humano justificar as suas faltas. Terceiro elemento, o primeiro, sinceridade. Segundo, não justifique seus pecados. Terceiro, humildade e tristeza por aquele pecado. Esvazie-se do seu eu. Deixe de lado toda a vaidade e orgulho. Quem já foi pastor, anciãos da igreja, líderes da igreja, que já tiver que tratar com algum problema, pessoas que têm uma vaidade em alta consideração, um orgulho muito grande, como é difícil fazer uma reconciliação. Sempre o outro está errado e não ele. Não sei se os senhores já visitaram alguém que já foi membro da igreja. Primeira conversa que a gente tem com ele, e ele vem para cima de você acusando tudo e todos. Você precisa deixar ele fazer aquela catarse, pôr para fora o que ele tem aqui dentro. Depois você pode conversar com ele. Inicialmente, mas todos estão errados, menos ele. E o errado é ele mesmo. Ele saiu. Eu li um pensamento sexta-noite num livro, e gostei muito, e vale para nós agora. E ele diz assim, ó: o lobo só ataca uma ovelha que está longe do rebanho, só quando ela está sozinha. Se você estiver numa situação difícil, venha para cá. Você aqui dentro, com todos os grupos, é muito forte. O grupo é muito forte. Aqui é muito bom estar aqui. O lobo só ataca a ovelha quando ela sai do grupo, quando ela sai do rebanho, ou quando ela está sozinha. Ela é muito fraca. É difícil ela resistir. Mas aqui dentro é muito bom, é muito seguro. E o primeiro elemento, sinceridade. Segundo, não justifique seus pecados. Terceiro, humildade e tristeza. E o quarto, certeza do perdão. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não importa o que você entrou nessa igreja, talvez com um problema sério, tremendo, vocês vêm lutando contra ele há muito tempo. Quantas vezes você levantou altas horas da madrugada, ajoelhou, chorou, pediu a Deus que não tivesse mais problema, mas ele continua. E muitos dos familiares, amigos, até mesmo da igreja, não entendem. Mas eu queria dizer para você, que está esta noite, quem sabe, coração apertado, amargurado, Deus perdoa qualquer pecado, não importa o tamanho dele. Ainda que o homem não perdoe, Deus perdoa. É difícil alguma coisa às vezes, mas Deus sabe, Deus tem muita disposição para isso. Do livro Nas Garras da Graça, página 122, pecados confessados tornam-se uma ponte sobre a qual podemos caminhar de volta à presença de Deus. Confessar, tirar isso, libertar. O problema é quando você é como aquela pessoa, você pede perdão, mas você não tira esse pecado de você. Vocês conhecem aquela pessoa pobre, fazendeiro não, sitiante. Ele conseguiu que a sua pequena horta, nem era uma roça, era uma horta, produzisse. Ele foi vender um saco de milho, 50 quilos, ele pôs nas costas e foi em direção à cidade. Um vizinho dele que tinha uma charrete passou e disse: vem aqui, embarca aqui, eu vou uma carrocinha, embarca aqui, eu te levo até lá. Ele subiu. Dado uns minutos, ele olhou e disse: mas por que você não tira esse saco das costas e põe aqui no chão? Não, é que eu não quero ser muito pesado a você. Às vezes a gente faz assim com Deus: Deus me perdoa, mas o meu pecado está aqui, eu vou levar.
Eu não quero dar muito trabalho para você. Não tem que dar tudo, tirar tudo. Deus vai limpar tudo, deixar você livre, você, como se diz, pronto, disposto, não tem mais problema, livre. Do livro Como Obter o Máximo da Vida, página 120. Olha o que diz aqui. O abraçamos o Salvador, o abraçamos o pecado. É impossível abraçar os dois. Que pensamento que a gente não pode esquecer. O abraçamos o Salvador ou o pecado. Nunca podemos abraçar os dois. Um homem era obeso, bastante gordo, pesado. E ele disse, bem, eu vou fazer uma dieta muito séria. Eu vou perder peso. E ele calculou cada detalhe do planejamento que ele ia executar. E ele tomou a decisão, eu vou perder peso. E vou começar amanhã. E sabe o que ele fez? Ele alterou o caminho para o trabalho, para não passar mais em frente daquela padaria onde tinha os pães que ele mais gostava, as guloseimas que ele mais gostava. Ele disse, bem, eu não vou mais passar ali na frente da padaria. E ele fez isso. Durante uma semana ele saiu muito bem. Os colegas de trabalho estavam até orgulhosos dele pela decisão que ele havia tomado e estava cumprindo a risca. Uma manhã, eles estavam reunidos, tomando café, fazendo seu desjejum, e os colegas estavam conversando entre eles, contando a história, dizendo, olha, já viu o que ele fez? O progresso que ele estava tendo. Quando ele chegou, trazendo uma dúzia de donuts, esse bolinho que tem muito nos Estados Unidos, e uma torta de queijo. E eles ficaram, mas o que houve? Ficaram espantados, não é possível ser tão bem, o que aconteceu? Ele disse, eu esqueci e vim pelo caminho antigo para o meu trabalho. E eu pensei, se Deus quiser que eu pare na padaria, Ele vai arrumar uma vaga bem de frente à porta da padaria. E ele disse, sabe o que aconteceu? Foi exatamente isso. Na 8ª volta que eu dei no quarteirão, ali tinha uma vaga e eu comprei. Gente, às vezes a gente tenta, às vezes a gente procura. Às vezes eu vou fazer, e fazer regime não é fácil. Mas esse eu não vou, mas eu não vou. Você vai dar quantas voltas? Eu conheço também daquele universitário. Ele era estudante. E ele dizia, se Deus quiser que eu vá para a aula hoje, ele não queria ir, ele era bem preguiçoso. Todos os sinais aqui, até a faculdade, estarão abertos. O primeiro já está fechado, então não vou, porque eu não devo ir para a aula. Às vezes a gente faz umas barbaridades. A gente complica Deus, até atrapalhamos Deus de nos ajudar. A gente procura esses problemas. Do livro Fatos Surpreendentes, página 82, diz assim, o pecado vai levar mais longe do que quer ir. O pecado vai reter você mais do que quer ficar, e o pecado vai custar-lhe mais do que quer pagar. Eu vi um cálculo e eu fiz na minha maquininha, bateu. Uma pessoa que viveu 60 anos, se ela pecar um pecado por dia, ela vai pecar 21.915 pecados. Um pecado por dia. Ah, tem alguém que nunca pecou? Levante a mão, vai ser agora a primeira vez. Uma pessoa que viveu 60 anos, se pecar um pecado por dia, pecará 21.915. Pode fazer o cálculo. Querem saber como faz? 60 vezes 360, como tem 4 anos bissexto aí, você divide 60 por 4, dá 15, somado, pode fazer que dá bem certinho. Eu uma vez fiz, quando estudava, eu já contei isso aqui no colégio, Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, eu vou passar um dia sem pecar, vocês não sabem que sofrimento. Eu não vou pecar em pensamento, em ação, nada, não vou.
Eu acho que eu fui bem aquele dia, mas no outro eu acho que pequei umas 5 vezes mais do que devia, que você está ali reprimido, você está represado. Pode falar o que quiser, mas o pecado é uma miséria. Tudo que você vai fazer, parece que pecado é mais fácil. Bom, a Bíblia diz, tem 2 caminhos, um largo, um a subir, que é o estreito, a descer, que é o largo, e eu vou com a maioria. Eu já disse aqui, tem umas bobagens que a turma acredita. Para descer todo santo, que nada, é só eu tropeçar aqui, eu já me arrebento lá embaixo, eu preciso para subir. Como vão acontecendo alguma coisa? Aí ficamos também preocupados com o meu anjo. Gente, quantos anjos vieram com Satanás? Quantos anjos caíram do céu? 1/3 parte, não é isso? Então 2 ficaram lá, para cada anjo ruim eu tenho 2 bons, que é isso? Mas eu somos 3-1, não é isso? Se eu tenho 2 anjos bons, mas eu somos 3-1. Pode vir quem vier que nós vamos vencer tranquilo. Mas a gente vai enfraquecendo, vai perdendo os conceitos e vai aceitando algumas bobagens que diz por aí, e a gente fica até meio perdidão. E o último texto que eu quero ler, esse texto é o verso áureo da Bíblia. Se eu perguntar para vocês agora, vocês sabem qual é. Qual é o verso áureo da Bíblia? Alguém falou. É São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para combater aqueles que dizem que uns são predestinados para a salvação, outros para a perdição. Não, o que diz aqui? Deu o seu Filho unigênito para quem? Para todo aquele que nele crê, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós cremos em Deus, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, uma certeza eu posso dizer para vocês: nós somos libertos da culpa do passado, do poder do pecado no presente e da presença do pecado no futuro. Podem ter certeza disso. E eu quero dizer que Deus nos salve a todos, cada um de vocês aqui, e por extensão os familiares, os queridos. Nós precisamos fazer parte da família de Deus, que tem um rombo de 1/3. Foram os anjos que acompanharam Satanás, e nós devemos estar nesse lugar. Que Deus os abençoe. Para onde eu estou indo? Eu estou indo em direção ao céu, e você também. Amém.
Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Amém. Por favor, coloque-se de pé e vamos orar. Agradecemos-te, ó Deus, muito nesta noite por teres estado aqui conosco, pela esperança que temos da salvação em Cristo Jesus. Temos aqui pessoas que estão muito bem no que diz respeito à sua vida, outros estão enfrentando problemas sérios de saúde, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas morais. Senhor, nós te pedimos que venha ajudar a cada uma dessas pessoas de acordo com a tua bondade e a tua misericórdia. Também te pedimos, ó Pai, que ao voltarmos para os nossos lares, que os teus anjos nos acompanhem, que nenhum mal nos aconteça. Rogamos também uma noite tranquila de repouso, um feliz despertar amanhã, e que tu possas nos conceder uma semana na tua companhia, que possa ser uma semana de lutas, mas sobretudo uma semana de vitórias. Que possamos, ó Pai, prosseguir nessa jornada, sabendo para onde estamos indo, e que um dia possamos chegar ao nosso destino, que é o lar eterno. Perdoa os nossos pecados, aceita a nossa oração, pois nós a fazemos em nome de Jesus. Amém.